países que vão se recuperar, né? Aí a gente pensa assim, puxa, Bolsonaro vai se aproximar com Estados Unidos, Israel, Inglaterra, né? Alemanha. Alemanha nem tanto, né? Por causa da Merkel. Mas assim, a Alemanha enquanto país, né? E aí você pensa assim, pô, agora a gente vai se aproximar com esses países de grande potencial e nós vamos modificar um pouco as parcerias no Brasil. Só que isso começou agora. Eu tenho uma notícia que não é muito legal. Tem outras parcerias que estavam em andamento e que não são recentes. Eu quero muito trazer isso para a pauta. Foi um trabalho em conjunto aqui com a nossa equipe de redação. A gente colocou um histórico mínimo, tá, Will? Mínimo. De como que a China veio a ser a grande parceira comercial do Brasil. Vale lembrar que somente em 2 episódios da história do Brasil, pelo menos da monarquia pra cá, ou do início da república pra cá, porque também não vale seria anacrônico que fala, anacronismo, né? Fazer comparações espúrias com o passado? Sim. É, né? O Max é o meu dicionário aqui. E aí seria, lógico, anacrônico tentar pegar esses exemplos lá do passado. Aí eu vou pedir pro PH colocar na tela. Coloca na tela, PH, esse resuminho aí. Olha isso aqui, Will. Eu vou ler para as pessoas um resumo que a gente fez bem simples, tá? Bem primário. Em 1988, você teve o Assis Canuto. Esses links que estão na tela aí, as pessoas podem ir lá ver, tá? O Assis Canuto, deputado, foi representante do PL, Partido Liberal, né, em viagem à União Soviética. E também foi representante, mais adiante, do PFL em viagem à China em 1988. Aí tá ali, quando você clica na biografia do cara, a biografia dele é essa, ó, eu tenho como orgulho, né, manter essa informação aqui. Aí o bizarro é, o ministro do Desenvolvimento, hoje, do Bolsonaro, é sobrinho dele. Sobrinho do Assis Canuto, que vem a ser o ex-governador de Rondônia. Tá? Aí, beleza, o sobrinho não tem nada a ver com o tio e ele pode ter mudado de ideia. Pode ser. Eu quero que prove. Né? Pode ser. 2001. Sobe lá, PH. 2001. Essa daqui eu já dei algumas vezes aqui no boletim. O PT e o Partido Comunista Chinês teriam rompido, né, no início dos anos 90, depois que os petistas condenaram a repressão do exército chinês, né, o exército do Partido Comunista Chinês, ao movimento estudantil chinês, na Praça do Pai Celestial, na época, junho de 89. Lula, que era o líder da comitiva petista, comparou o massacre à invasão do exército à Companhia Siderúrgica Nacional, que deixou 3 mortos. Esse texto aí é da Folha, tá? Parece que o sarcasmo é meu, mas não, é da Folha. Né? Ele comparou o massacre da Paz Celestial com a invasão, né? Segundo o texto ali, a invasão do exército à Companhia Siderúrgica Nacional, que matou 3 pessoas. Não é que matou, deixou 3 mortos, né? Jornalismo de tempos idos, né? Em 2001... 7 anos depois, Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu e outras lideranças petistas embarcaram rumo à China para uma viagem oficial a convite do país. Aqui tá faltando uma. Depois eu pensei que tava aqui. Quando o Collor teve com... Antes disso aí, o Collor esteve na China com o Dirceu é com o Lula e o com o Collor era o que é senador hoje. Que peitou o STF dizendo, vem aqui me pegar, me prender. Oh, meu Deus. Calma aí que também não te lembra. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Calheiros? Renan Calheiros. Renan Calheiros, isso aí. O Collor foi com Renan Calheiros pra China. Obrigado. Aí voltemos aqui. Em 2001, 7 anos depois, Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu e outras lideranças petistas embarcaram rumo à China para uma viagem oficial a convite do governo do país, ou seja, a convite do próprio Partido Comunista Chinês. Por uma questão de imagem, esse texto é muito bem feito. Por uma questão de imagem, o PT, um partido que conta com ex-maoístas entre seus dirigentes,
tem que ressaltar a condenação aos aspectos antidemocráticos do regime chinês, o que não acontece com o PFL, por exemplo, integrante de um governo que nunca se pronunciou em termos duros em relação à China. Veja só a crítica do jornalista na época. O PFL é o que mais se tinha de direita nesse período aí. Tá? Aí ele fala, olha, até o PT queria tecer umas críticas ao Partido Comunista Chinês, mas o PFL não. Que hoje é o DEM, tá? Só pra localizar o pessoal que tá meio perdido. Ah, que PFL é esse? Eu ia falar. Hã? Eu ia falar. É o partido do César Maia. Quem é do Democratas. Rio de Janeiro lembra. Tinha que votar PFL lá, o César Maia. Isso. Né? Hoje é o DEM. O exemplo chinês que o PT afirma admirar é a independência do país frente à potência hegemônica, os Estados Unidos, e a capacidade do país de adotar medidas econômicas e posições internacionais, aspas, inteligentes, patrióticas, em defesa de seus interesses. O governo chinês dá resposta à altura aos problemas da globalização, afirma o presidente do PT, José Dirceu. Então, José Dirceu já dizia que o Partido Comunista Chinês sabia dar resposta à altura, né, do problema da globalização. Tá? Isso aí. 2010, Moreira Leite começou a trabalhar com pomar em 2002. Lula estava prestes a assumir o poder e os amigos de Moreira Leite, na China, o procuram e disseram. E aí o empresário diz, eles querem muito se aproximar do nosso governo. Pomar levou o assunto a Lula e a dupla recebeu o dinheiro do governo para realizar seminários promovendo o comércio entre o Brasil e a China. E nego depois quer vir me questionar porque o PSL pagou a minha passagem e o meu hotel numa palestra num evento onde eu era um dos jornalistas que iria entrevistar autoridades internacionais. Muito bem. Palestra, ninguém me pagou. Pagou passagem e hotel. Ah, que absurdo. 2011. Sobe lá, PH. China firma parceria com o Brasil por cooperação militar. Aí aqui o negócio ficou gostoso. Não, sobe ali. É isso aí mesmo. Obrigado. Aí aqui o negócio ficou gostoso demais. O ato foi firmado durante a visita da presidente Dilma Rousseff a Pequim na presença do presidente chinês Hu Jintao. Lembra dele? Pelo texto que reúne 10 artigos, a cooperação engloba também visitas mútuas das delegações brasileiras e chinesa e a autorização para o fluxo de navios e aeronaves militares. O que era a Venezuela em 2011 ainda? Quase nada, né? Exato. Já tava lá o Chaves e tal, mas ainda tava incipiente o negócio. Foi aqui que a China começou a ter mais facilidade para poder auxiliar a Venezuela. Olha só. Em entrevista ao Estadão, isso em 2011, senhores. Em entrevista ao Estadão, o Wang diz que os Estados Unidos estão impedindo... Ah, não, isso é em 2009, isso é mais recente. Essa data aqui tá errada. Essa entrevista ao Estadão ali. Em entrevista ao Estadão, o Wang diz que os Estados Unidos estão impedindo a Huawei no Brasil. Aí qual foi a frase do Wang? Até tentar impedir outros países como o Brasil a desenvolver parceria com a Huawei. Seu objetivo é usar essa tecnologia como ferramenta para inibir o desenvolvimento de outros países e preservar seus privilégios. Ou seja, a narrativa do Wang, os Estados Unidos estão impedindo o Brasil de ter proximidade com a Huawei na China, porque só os Estados Unidos querem ter alta tecnologia. Entendeu? Coitadinho. Coitadinho do Brasil, né? Sendo marionete da China. 2011. Eu acho que esse 2011 que tá errado. Esse segundo aqui. Eu não consigo... Tu consegue clicar aí, Max? Você tá com o drive aí? Calma aí. Só pra ver a data disso aqui. Mas eu clico aqui pra ver. É que me mandaram que uma notícia bombástica. Não, segura aí. Collor brindou candidatura em Pequim. Essa daqui é de 2001. Essa aqui tá errada. Aí essa aqui sim, ó. Pelo menos 2 visitas de políticos brasileiros à China mostraram-se históricas. Aqui faltou uma timeline mais correta. Em 1987, foi no território chinês que o ex-presidente Fernando Collor, à época, governador de Alagoas, decidiu que seria candidato a presidente da República. Collor e aliados, como o ex-deputado Renan Calheiros,
e Cleto Falcão ergueram um brinde no célebre restaurante Pato Laqueado, em Pequim. E eles disseram, ao futuro presidente do Brasil. 2001. Isso aí. Né? Vamos pular aqui um pouquinho. 2017. O Partido Comunista Chinês enviou representantes para participar do 22º encontro do Foro de São Paulo, realizado em Manágua. Agora, o PC chinês, o Partido Comunista Chinês, enviou representantes para participar do Foro de São Paulo. Dá uma pausa aqui que eu vou continuar. Volta aqui na gente. Aí agora, entenda o desenho todo. Primeiro você tem aquele Assis Canuto, depois você tem Collor, Renan Calheiros, aí depois vem o PT, vem Lula, José Dirceu, se aproxima, faz cooperação militar, depois eles começam, a China agora tem como se aproximar da Venezuela, começa a criticar a hegemonia americana, a partir daí então, eles começam uma parceria mais intensa, e aí o Partido Comunista Chinês entra no Foro de São Paulo. Obviamente, né, 2017, como uma situação de retaguarda, caso um partido que não fosse do Foro de São Paulo ganhasse as eleições. Já era uma preparação às eleições de 2018. 2017, vamos lá, volta lá no textinho pra gente pegar. Isso tudo matéria de jornal, tá? 2017, após o impeachment de Dilma Rousseff, Temer faz sua primeira viagem internacional a Hangzhou, na China. Em sua viagem, Temer se esforçou em vender aos chineses os projetos de concessões e privatizações que se tornaram uma das principais marcas do seu governo. Sabe quando o pessoal fala assim, mas pelo menos o Temer já estava iniciando um processo de privatização. Lógico, quem seriam os compradores? Chinês. É o quê, Will? A China? Os A chineses? É. Ou seja, uma estatal por outra. Uma estatal por outra. 2018. Vamos lá, 2018. China fez um duro alerta ao presidente eleito Jair Bolsonaro e apontou que se a opção do Brasil em 2019 for por seguir a linha de Donald Trump e romper acordos com Pequim, quem sofrerá será a economia brasileira. Vou traduzir para vocês. Se você, presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, né, seguir a linha do Donald Trump, quem vai sofrer é o Brasil. Foi isso aí mesmo, lembro disso. Ameaça. Uhum. Antes disso, né, tá meio fora de ordem aqui, o Partido Democrático Trabalhista, que nome bonito, romântico, PDT, e o Partido Comunista Chinês promoveram no Rio de Janeiro uma reunião para debater a crise econômica e a política do Brasil e a importância da candidatura de Ciro Gomes. O nosso país tem uma posição estratégica na América Latina. Olha. Devemos buscar aliados como a China, que façam a contraposição aos Estados Unidos e executem a necessária posição independente ao governo Trump. Está no site do PDT. A China financiando o Partido dos Trabalhadores, querendo que o Ciro Gomes tomasse a frente. Então veja que começou com Assis Canuto, teve o Collor, veio o Lula, aumentou a participação com a Dilma, chegou o Temer, continuou a mesma agenda, e aí agora Lula já não é mais opção. Mesmo ele já estando presente, o Partido Comunista Chinês já estando presente no Foro de São Paulo. Aí agora eles querem o quê? O PDT. Vamos PDT aqui, porque o Bolsonaro não dá. Aí o Bolsonaro ganha, eles ameaçam. E depois das ameaças, aí vamos lá agora, 2018 ainda. O governo da China está tentando fazer as pazes com o candidato presidencial que lidera as pesquisas, Jair Bolsonaro. Diplomatas chineses em Brasília se encontraram 2 vezes com alguns dos principais assessores de Bolsonaro nas últimas semanas, segundo participantes das reuniões. 2018. O presidente Jair Messias Bolsonaro pode ter tecido duras críticas ao governo da China durante a campanha e tomou uma dura resposta. Mas a bancada do PSL do Congresso está interessada em fazer negócio com o país do meio. Ela pretende apresentar em breve um projeto de lei
em que fica obrigado a implantação, de sistemas de reconhecimento facial em lugares públicos como ferramenta de combate ao crime. A bancada do PSL que viajou. Né? 2019, China está disposta a motivar suas empresas a participar dos programas de privatização e de parcerias de investimentos que venham a ser propostos pelo governo brasileiro, disse o embaixador chinês Yang Wanming. 2019, o vice-secretário assistente dos Estados Unidos para Comunicações Internacionais e Cibernéticas, Robert Strayer, alertou que caso o Brasil inclua empresas chinesas de tecnologia como a Huawei em sua 5G, os americanos podem reavaliar o compartilhamento de informações que mantém com o país. Folha de São Paulo. 2019, diplomata chinês fez questão de destacar também que a China é um país de economia de mercado. As empresas chinesas operam de forma independente e equitativa. Olha que bonitinho. Nenhuma lei obriga as empresas na China a fornecer dados de inteligência para o governo. Para ele, os Estados... É o que, Will? Desculpa interromper, mas tipo assim, não, nenhuma lei obriga, né? Não. Nenhuma lei obriga. Desculpa interromper, mas é que... Fazem por amor. Senhora. É, por amor, eles fazem, porque é pelo governo isso tudo aí. Para eles, desculpa interromper, mas é que... Nada, tranquilo. Pode interromper a hora que você quiser, meu amigo. Para eles, os Estados Unidos utilizam-se da Lei de Segurança Nacional do país asiático para fazer sensacionalismo sobre o que seria um risco embutido de segurança na transmissão de dados de certas empresas chinesas e na sua tecnologia. Tal acusação é totalmente infundada. É uma deturpação da verdade e difamação mal intencionada para confundir o público. Jornal de Brasília. Yang Wanming. Lembra quando eu disse ontem aqui um pouco do histórico das empresas chinesas, né, do Partido Comunista Chinês injetando dinheiro nas empresas de comunicação chinesas, injetando dinheiro nos jornais do determinado país que eles querem dominar? Sim. Então, 2019. Segundo o diplomata chinês, a guerra comercial não é direcionada a um país específico, mas sim a toda a cadeia de valor global. O objetivo da Casa Branca é usar o bullying e a máxima pressão para tirar o maior proveito. Estadão. Bullying. Ó. 2019. Funcionários da Huawei já trabalharam para o governo da China em áreas estratégicas como o Ministério da Segurança de Estado e em projetos do Exército. Gazeta do Povo, hein? Alguns estudaram na Academia Militar e atuam nas unidades ligadas a ataques cibernéticos e multinacionais americanas. O estudo analisou 25 mil currículos e descobriu que cerca de 100 funcionários da Huawei têm ligações com agências de inteligência e do exército chinês, além de experiência em questões de segurança nacional. E aí o que acontece? O que a gente consegue ver em tudo isso? Diz pra mim, Max, o que a gente consegue ver em tudo isso? Ou o Brasil se dobra ao Yang Wanming, a China, porque já se dobrou o PDT, o PT, o Collor, o Temer, exato, o MDB, o DEM, uma bancada do PSL, Jacques Wagner na Bahia, Rui Costa, governador da Bahia, o governador do Ceará, o governador de São Paulo, João Dória, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, são todos eles contra o presidente Bolsonaro. Exato. Olha o cenário que nós estamos vivendo. Nossa. Olha o cenário que nós estamos vivendo. Não são todos os partidos políticos contra o presidente Bolsonaro. São todos os partidos políticos, mais o Foro de São Paulo, mais o Partido Comunista Chinês, contra o presidente Bolsonaro. Só porque ele não quer o 5G da Huawei e não quer penetração do Partido Comunista dentro do governo. E aí você vê a força que o Partido Comunista Chinês tem no Brasil, né? A gente, um observador menos atento que está de fora pode achar que não, né? Achar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, esse pessoal é doido.
Mas aí, diante de uma timeline dessa, né? Diante de você começar a ligar os pontos, aí a coisa vai ficando cada vez mais clara. Você vai conseguindo enxergar o quadro, né, do todo que acontece. Eu fiz questão de não pegar um texto do Terça Livre. Isso aí. Foi trabalho até da Maria Cecília, obrigado, querida, que tá trabalhando aqui com a gente. Eu fiz questão de não pegar, eu pedi pra ela assim, ó, não pegue essas informações aqui, eu fui dando algumas pra ela, não pegue nenhuma informação de site de direita, sabe, blog, como eles falam. Não, fiz questão de pegar site da Câmara, Folha de São Paulo, Estadão, eles por eles falando, eles mesmos confessando o que eles desejam fazer com o Brasil. A frase do Ciro Gomes: a China tem uma posição estratégica na América Latina. Ela precisa, por causa da hegemonia americana. Do que nós estamos falando? Da gente. Hã? Falando do Brasil, né? Dos recursos todos que envolvem o Não Brasil. só recursos, Will. Vou além. Recursos, tudo que eu... Isso. Uhum. Invasão dos Estados Unidos da América, cara. O negócio é muito pior. Uhum. Porque se você tem o Brasil, se você tem Cuba, você tem Venezuela, lembrando que a Rússia faz fronteira no Alasca, você tem possibilidade de tentar começar a calcular um tipo de trabalho para poder esmagar os Estados Unidos da América. Eles não vão parar enquanto não acabarem com os Estados Unidos da América. Não sou eu que estou fazendo essa especulação. Eles escrevem isso em textos militares. Nós lemos um aqui ontem. Isso. O BRICS foi criado para quebrar a economia americana. Só que se não der certo quebrar a economia americana, eles vão quebrar os Estados Unidos enquanto país, enquanto nação. Ontem nós noticiamos aqui, Will, eles pegaram, o serviço de inteligência americano pegou um barquinho lá, meia boca, com peças de fuzil de assalto, vindo da China, para poder alimentar esse grupo Black Lives Matter, Antifa e o cacete A4. Nossa senhora. Alguém tem dúvida de guerra civil? Eu não tenho. Aí depois eu sou obrigado a ouvir a conspiracionista. Ah, tua avó. Depois de tantos fatos... É mais fácil, ao invés de rebater o argumento, dizer, não, saiu essa notícia assim, por razão assado, por fundamento tal, é mais fácil dizer que, vocês usam chapéu de alumínio, vocês são conspiracionistas, vocês são fake news, é muito mais fácil falar isso daí do que rebater um argumento. É só o que eles fazem, né, meus amigos aí. Eles não desmontam o argumento, porque nessa timeline toda que tu mostrou aqui, tu tem um fundamento, tem um argumento dentro dela. E aí o que é mais fácil? Dizer, vocês são conspiracionistas ou derrubar o argumento? É muito mais fácil falar que é conspiracionista. É por isso que eles dizem isso daí. É complicado. É complicado, cara. Depois disso tudo que tu apresentou aí, se tem alguma dúvida de que... Se alguém ainda tem alguma dúvida que tem um plano chinês sendo implementado, que está em pleno vapor, em pleno funcionamento, às portas de uma nova pandemia aí, porque vocês mesmos noticiaram no Terça Livre que tem uma doença nova aí que está para chegar, que é pior do que o Covid, certo? Então olha só, veja só, né? O plano está dando certo, muito certo, e eles estão a toque de caixa botando o plano para frente. Depois dessa timeline aí, se tem alguém com dúvida, meu amigo, acho que não resta mais dúvida nenhuma, né? Aí a pergunta que não quer calar, né? Negócio de Queiroz. Sim. Né? Dá até desânimo. Porque, puxa vida, você tem ali uma situação como essa, Max e Will. Você tem uma situação como essa e nego ainda quer saber. Não, mas você viu lá que o Queiroz não tem nada a delatar. Óbvio que não tem porra nenhuma ali. Não, e não é só isso, porque faz todo um circo em cima disso. Exatamente. Faz plantão da Rede Globo, faz Jornal Nacional inteiro pela prisão do Queiroz. Lembrando que a Globo ficou calada. Quem falou foi a Band, por um lapso do Datena, quando o Marco Cheng, Will, foi preso com um fuzil de assalto dentro de casa. Acho que ele tava com fuzil de assalto, né? Fuzil de assalto. Ele tinha uma 12, ele tinha uma escopeta, tinha um fuzil de assalto, enfim, tava lá com um armamento pesado, com trabalho escravo, e máquinas de respiradores
falsificadas ali da China para poder vender para os governadores. Isso não vai parar no plantão da Globo. Agora, o caso Queiroz, rachadinha. Ah, vocês vão passar pano. Não, acorda, cara. Acorda. Sai da bolha, sai desse mundo, sai dessa mídia escrota e imunda que você está assistindo. Diante de uma timeline dessa que eu acabei de te mostrar, o Partido Comunista Chinês se aproximando do Brasil antes da criação do Foro de São Paulo. Aí o Lula consegue vencer essa corrida pelo poder aqui no Brasil entre os socialistas, porque FHC era socialista. Uhum. Tem gente que não sabe, mas o primeiro partido do Renan Calheiros era o PCdoB. E o primeiro partido do Aldo Rebelo do PCdoB era o MDB. Esses caras já estão aí há muito tempo. Eles querem dominar tudo. Aí vai lá, Queiroz. Pois é. Aí a notícia